Provérbios, capítulo 31. De Salomão, versículo do 10 ao 12, diz assim a palavra do nosso Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Versículo 11: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Versículo 12: ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Versículo 28: os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Meus amados, o capítulo 31 de Provérbios é conhecido como aquele que descreve a mulher virtuosa. Este capítulo ele começa de uma maneira bem clara, bem interessante, com os conselhos de uma mãe ao seu filho. Ela passa uma mensagem, ela aconselha. É um rei, Lemuel, alertando sobre a importância de evitar a bebida e também de ser justo. E a partir do versículo 10, o texto destaca qualidades da mulher virtuosa. Neste domingo, o segundo domingo do mês, nós podemos declarar, conhecido como o segundo domingo, o Dia das Mães. Nós aproveitamos o momento para saudar todas as mães presentes, parabenizá-las por este dia. E o destaque que ele dá ao texto é que ela é uma mulher trabalhadora, é forte, determinada, é sábia e cuida da sua família, do seu lar. Portanto, nos alegra em ver o texto como esse e poder refletir sobre ele e dizer que aqui está uma mulher elogiada por sua capacidade de administrar, de conduzir o lar e principalmente de temer a Deus. E nós louvamos a Deus. E que Deus continue aplicando na vida de cada um de nós e das varoas que aqui se encontram, as mães, parabenizando em nome de Cristo Jesus. Creio que Deus continuará abençoando a vida de cada uma de vocês em nome de Cristo Jesus. Após já alguns anos, no mês de maio, transmitindo mensagens, não de repente no contexto direto relacionado à família, mas no mês de maio nós levantamos esse propósito, orando pelas famílias, apresentando as famílias que fazem parte desta casa de oração, as famílias desta cidade, deste país e por este mundo afora. Sabemos que as famílias têm sido muito atacadas de toda forma, de todos os meios, justamente tentando desestabilizar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é formada por famílias, formando assim uma grande família. E portanto, amados, nós observamos que dia após dia os ataques têm sido ferrenhos, profundos, mas maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Saudamos nossos visitantes em nome de Jesus. Sejam todos sempre bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Aqueles que fizeram aniversário durante essa semana que se encerrou-se ontem, fique à vontade, pode vir aqui à frente. Ou se você está fazendo aniversário neste domingo, da mesma forma, se sinta à vontade. Este não é outro lugar a não ser a casa do nosso Senhor, do nosso Deus. Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Visitante, seja bem-vindo.
capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Entreguemos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, que Deus continue a abençoá-los em nome de Cristo. Incomparável, Senhor Deus, são suas promessas, papai. Deus, o Senhor, Deus, diz na sua palavra que onde estiver Deus ou três reunidos no seu nome, ali o Senhor se fará presente, Pai. E o Senhor é fiel, Pai, para cumprir, Deus, com as suas promessas, Pai. O Senhor está aqui no meio de nós. Receba toda a honra, glória, louvor e adoração, grande Deus, Senhor. Neste momento, papai, te apresentamos, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas, Senhor, que foram, Deus, depositados no teu altar, Deus, para a manutenção da sua casa, Pai. Até aqui o Senhor tem sustentado essa obra, papai, porque esta obra é do Senhor, Deus. Continua sustentando, continua fortalecendo, Deus, a liderança desta casa, papai, como o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Ó Deus, continua dando sabedoria divina ao teu servo, ao teu ungido e à liderança, papai, para administrar as finanças da tua casa. Continua abençoando o teu povo, como o Senhor tem feito até aqui. E continua conosco, Senhor. Fala, papai, aos nossos corações. Que cada um de nós, começando por mim, papai, esteja receptivo à sua voz. Esteja sensível à voz do Senhor, do teu Espírito Santo. Que nós possamos estar com nossos corações abertos para receber a palavra do Senhor. E nos ajude a colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Ministério Infantil com oportunidade. Comemorando o Dia das Mães, e as nossas crianças não poderiam deixar de homenagear cada um de vocês. Coral Mundo Celeste, 19 horas. Coral Estandarte, 20 horas. Culto de doutrina, quartas-feiras, 19h30. Quintas-feiras, 14 horas, círculo de oração. Manhã com Deus, de 6h30 às 7h30, às sextas-feiras. E à noite, 19h30 horas, culto da unção, noite da vitória. Culto da mocidade, sábado, 19h30. Domingos, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. E à noite, culto divino, 19h30 horas. Culto em ações de graça, 19h30, dia 17 de maio, no sábado, na residência do irmão Israel e irmã Selene. União Feminina, terceira terça-feira do mês, culto das guerreiras, dia 20. Ministério das Mulheres, União Feminina. A paz do Senhor, bem. Atenção às mães. Terça-feira, dia 20, terá um culto especial para o Dia das Mães. Todas as mães são convidadas para estar aqui terça-feira, dia 20, do 5 às 19h30. Vamos ter algo especial para você, mãe. Não esqueça, marca na sua agenda e venha estar aqui conosco as irmãs. Nossa irmã América e nossa irmã Cláudia, que está à frente desse trabalho. Tem algo glorioso para vocês. Amém? A conferência das mulheres da nossa igreja vai ser no dia 31 do 5, com temas escolhidas. Vai começar às 16 horas. Teremos 3 testemunhos gloriosos aqui. Terá uma participação especial de algumas irmãs que estão vindo de fora para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Então todas as mulheres estão também convidadas para estar aqui dia 31 do 5 às 16 horas. Deus tem algo tremendo para você, em nome de Jesus. Algo que você vai sair daqui com impactante, porque Deus vai fazer na tua vida. Amém?
Então venha estar conosco na nossa primeira conferência para as mulheres com o tema As Escolhidas. Nós somos escolhidas do Senhor. Então vocês todas estão convidadas em nome de Jesus. Graças em nome de Cristo Jesus, as crianças já seguiram, estarão seguindo para as salas em nome de Jesus, e nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Nós exaltamos o nome daquele que é Senhor eternamente. É muito bom estar sempre com cada um de vocês, e eu creio que isso nós fazemos porque amamos a Cristo Jesus. Estamos aqui reunidos porque entendemos que a nossa família é importante para que esteja vivenciando um momento como esse de adoração ao Senhor, daquele que nos deu e está nos dando vida e vida com abundância. Portanto, louvemos a Deus. A palavra de Deus, ela nos traz mensagem como, por exemplo, através de louvor. Fala de renovação. Renova-me, Senhor, venha me mudar. Louvado seja o nome do seu coração. Salmo de número 34. Se desejarem, logo após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, se assim você desejar. Salmo 34, versículo de número 8. A palavra do nosso Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém, igreja? Amém. Que a palavra de Deus ela penetre na sua mente, no seu coração, realizando aquilo que apraz ao Senhor. Deus, muito obrigado por este momento, por tudo aquilo que foi realizado, Deus amado, através de cada ato neste lugar. Ó Deus, pessoas adultas, crianças, que, Deus amado, fizeram aqui uma representação tremenda e gloriosa, e nós louvamos o nome do Senhor. Continue nos conduzindo, realizando aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um de nós. Livra-nos do mal e nos dê, Deus amado, momentos gloriosos para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar. A ênfase sobre o temor, o temer ao Senhor, ela se encontra nos versículos 7, 9, 11, e também fala da confiança em sua bondade. Tem um louvor que tem sido declarado neste lugar até de maneira frequente, que fala sobre a bondade de Deus. E nós entendemos que Deus é bom. Até Jesus Cristo declarou isso certa vez para um jovem que aprendeu ali que não era da maneira que ele estava pensando, era da maneira de Deus ou do Senhor. E aquele jovem ficou triste, porque o Senhor passou uma mensagem para ele e foi de encontro com aquilo que ele tinha na sua mente. E encaixa um contexto histórico daquilo que o salmista passa através da mensagem. Este salmo, ele é amado por muitos. É um salmo que desperta a atenção de muitas pessoas em todos os lugares, em todo o tempo. É um dos mais belos do saltério, ou do livro
melhor dizendo. Ele é um canto que de libertação do temor, libertação de quê? Do perigo, libertação das angústias e aflições. Nós vamos ver que no transcorrer de todo o Salmo de número 34, isso fica muito declarado, fica muito transparente. E o título atribui o Salmo a Davi, o grande rei Davi, que teve a oportunidade, nós já falamos algumas vezes, de escrever e receber da parte de Deus mais de 70 salmos. Então o salmo é atribuído a Davi, quando ele muda o seu semblante diante de Abimeleque, de um rei que o expulsou, e Davi se foi. Mas era necessário que aquela situação ocorresse, e a partir dessa experiência de Davi, lá em Gades, naquela região, Davi apresenta neste salmo, ele apresenta 4 aplicações ou instruções para os seguidores dele, mas que elas têm fundamento para os dias atuais. Então é interessante como essas instruções elas transcorrem. Mas essas instruções é para quê? Para ajudar, para orientar, e fazer com que nós entendemos, ou venhamos a entender, que devemos estar longe de apuros, de viver de modo agradável a Deus. E é interessante como o salmista Davi vai transcorrendo, ou vai colocando, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele vive uma experiência difíceis, profundamente difíceis, que nós já falamos, já algumas vezes estão relatadas em vários salmos, em outros livros da Bíblia Sagrada. Portanto, a primeira instrução que ele passa, através do texto, louvor. E é interessante, nós adoramos ao Senhor por alguns minutos aqui, essa é a prática, tem o início do culto, o louvor, tem a oração, e após nós entramos com um momento de louvor, de adoração ao Senhor. E creio que Deus tem preparado os irmãos que integram o ministério de louvor, que fazem parte dos adoradores do Rei. E a mensagem diz o seguinte, em relação à questão do louvor. Davi está passando ali, através dessa mensagem também, uma gratidão a Deus. E diz assim, do versículo 1 ao 6, do Salmo 34, bendirei o Senhor em todo o tempo. Ele não fala aqui sobre alguns momentos. Ele diz, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos teus lábios. Ele está declarando que os seus lábios vão ser movidos, até porque ele tinha experiências nessa área. Ele teve uma experiência profunda com um rei que o perseguiu, o rei Saul. E a história é interessante. O versículo 2 diz, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Ele sente prazer, irmãos. Ele sente satisfação. Ele está dizendo, gloriar-se-á a minha alma, a minha vida. Em quem? No irmão, na irmã, no parente, no pastor, no líder? Não, no Senhor. E esse Senhor está presente nesse lugar. E é digno de toda adoração. O versículo 3 diz, engrandecei o Senhor comigo. Ele está convocando. É interessante como ele coloca, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ele primeiro exalta o Senhor e louva ao Senhor, e agora ele está consciente que está sendo livre de todos os temores, dos seus medos. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Deus, irmãos, que tem nos incentivado a cada dia, não é o irmão nem a irmã. Esse dia eu falei com uma pessoa, tive um momento num lugar, e ali justamente vivenciando uma situação como essa.
E falei, nós precisamos estar mais próximo do Senhor. Não é por acaso. A palavra de Deus diz que Ele é Deus. É uma pergunta. Se Ele é Deus de perto e também Deus de... Então, irmãos, estar buscando a Ele tem que ser algo que esteja vivo dentro de nós. Nada pode e nem deve nos distanciar do Senhor. Às vezes as pessoas dizem, não, porque Deus esqueceu de mim, não sei o que. Não, é você que... É claro, nós sentimos, muitas vezes nos abatemos, mas num momento como esse, sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Prossiga, vá em frente, me louve, me adore, me exalte, independente das circunstâncias. E ele deixou claro isso, e era perseguido, foi perseguido. Versículo 6: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de algumas, não, de todas as suas tribulações. Louvado seja o nome do Senhor. Deus esqueci do lado deste, deixa atrás. Às vezes, irmãos, nos abatemos, isso é claro. Às vezes nos entristecemos. Ficamos, não dá mais vontade de estar em determinado lugar. Se torna assim, às vezes, aquela aflição, aquela tristeza, aquele abatimento. Mas quando Davi diz, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era naquele lugar, era naquele ambiente, ele ia encontrar aquilo que ele precisava. Não tinha outro meio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele proclama, ele declara seu propósito de louvor ao Senhor em todo o tempo. Não tem meio termo. A palavra bendirei, ela está no contexto é uma raiz interessante, é um baraque, está relacionado ao hebraico. Significa o quê? Ajoelhar-se diante de ti. Que coisa boa. Esse dia me perguntaram assim, pastor, como é que é o negócio da oração? De joelho, sentado, deitado ou em pé? Eu falei, olha, claro, a gente ora em pé. Quantas vezes acontece? Mas muitas vezes o camarada aí disse assim, pastor, deitado é mais saudável. Eu falei, para esse dia foi, porque estava com um problema tremendo. Provavelmente eu podia se levantar, estava todo de joelhos. Você acredita que de joelho é melhor? Fica uma remarquinha, mas glorifica o nome do Senhor. Você vai ver várias vezes em vários textos, é claro, tá? E como eu disse, não é somente de joelhos, mas você se dobra diante do Senhor, o coração treme, a voz às vezes nem sai palavras, só o mover dos lábios. Eu acredito que Davi passou por isso. O Salmo 3, versículo 5 diz que Davi está fugindo. Ele é um salmo relacionado à fuga de Davi, está fugindo do filho Absalão, está querendo o lugar dele. Inclusive já tinha pensado que já estava tudo certo. Aí ele está fugindo, está com um grupo de homens, está fugindo, está passando por vale, e diz, segundo os historiadores, ele está descalço. Provavelmente deve ter machucado bem o pé, né? Era um cara de guerra, mas está em fuga. Aí ele diz que vai deitar, no versículo 5, vai deitar e vai dormir. Se a pessoa conhece, está em fuga. Provavelmente todo machucado, mas sabe por quê, irmãos? Está firmado na rocha. Estava firmado na rocha, Deus dele, o Senhor dele, e nós estamos firmados na rocha, e esta rocha tem o nome de Jesus Cristo, o Senhor, e Ele está neste lugar. Não trema o seu coração, prossiga, independente das circunstâncias. Vai em frente, porque Deus será contigo. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que me chama a atenção, irmãos, quando de fato as pessoas ouvem o que Deus fez, como da mensagem de Davi, interessante, porque abençoou outras vidas e está abençoando a nossa vida nesta noite, amém, irmão? Amém. Abençoando a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E séculos se passaram, milênios se passaram, e a história permanece a mesma. Eu vejo que muitas vezes, irmãos, já estamos sem forças, sem vontade de caminhar, mas a palavra de Deus diz: não tema, eu sou contigo. Aleluia. Glória a Deus, hein? Sabe o que isso significa? Que Deus é grande. Para Davi, ele estava diante de um Deus grande. Muitas vezes a gente estava, será? Aí Deus está olhando assim, eu me inclino para ver céus e terra, e eu não sei se não é fácil, não. Mas a mensagem é: vai em frente. A exortação é reforçada, de louvor a Ele. Sabe por quê? 2 Crônicas 20, nós conhecemos a história. O homem chamado Josafá, o Josafá, o cara é rei, uma tropa potente, cheia de poder, um exército poderoso, exército de Judá. Aí o camarada recebe a mensagem e diz: olha, estou indo aí, está indo a multidão, se reuniu os povos, vamos combater Israel, ou melhor, Judá. Já estava o reino dividido. Judá, o rei Josafá, o Josafá, tremendo mais, tem medo, literalmente. O temor, quando é muito, tem textos ou versões que diz que fala de temer, ele está temendo, mas é medo. Ele tem medo. Mas é interessante, né, irmãos? Sabe o que acontece? Muitas vezes, quando a coisa aperta, a mente abre. Já viu aquele negócio? A coisa está tudo errado. Que nada, igreja nada hoje. Vou jogar um futebolzinho, escola dominical. Pra quê? Vou curtir uma praia, não tem problema nenhum. Jogar futebol na praia. Aí quando o negócio aperta, a mente abre. Aí a mente abriu, conhece a palavra, vai correr para quem? Para quem tem a resposta. Para quem tem a resposta, Deus fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aí Josafá, povo, vamos lá, vamos jejuar. Aí começa. Versículo 12. É tremendo, irmãos. Que coisa linda. Aí diz a palavra: vem aí, Senhor, uma grande multidão. Mas em nós, olha a dependência, olha a subordinação. Está subordinado ao Senhor, dependente do Senhor, obediente a Deus. Aí diz: olha, não há força em nós. Vem aí uma grande multidão. Mas tem um detalhe, irmãos. Diz a palavra que ele declara: os nossos olhos estão postos em ti. Se os seus olhos estão postos no Senhor, pode ter certeza, pode dar o brado de vitória, porque ela está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu na vida dele, naquele povo que fazia parte ali daquela nação. Por que não acontecer na sua vida? O temor do Senhor destrói todos os medos e ansiedades. É interessante como isso nos chama a atenção. Talvez você chegou nesta noite, neste lugar, com o coração dolorido, apertado, com a mente. Talvez a sua mente está distante deste lugar. Vem para cá. Chega para cá. Porque o Deus que acalma o coração, que purifica a mente, está neste lugar. Vem para cá. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está presente neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Todos aqueles que de forma semelhante ao salmista
olharam para Deus, para Ele, louvado seja o nome do Senhor, foram iluminados, as mentes iluminadas. Um missionário escocês conhecido como Moffat, ele traduz esse contexto dizendo: olhem para Ele e vocês irão irradiar alegria. Já viu aquilo, irmãos? Você passa em algum lugar, aquilo ali é crente, aquilo é um crente, aquele homem é um crente. Aí você passa o bom perfume de Cristo, você irradia a alegria que vem do trono da graça de Deus. Eis aí a grande diferença. O texto mostra para nós, de uma maneira clara, A.W. Tozer, um grande homem de Deus, um teólogo, Hayden Wilson Tozer, disse assim: a mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração. 5 minutos de adoração, não precisa nem do tempo. 5 minutos de adoração, vejam bem, a mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 minutos de noites de folia. E é uma grande verdade. Vai para o carnaval, pula, quando volta, muito terrível. Isso. Aí bebeu às vezes toda chuva. Usou droga, é desesperado. Não tem paz. Mas aí você louva a Deus 5 minutinhos. Certa vez recebemos um telefonema, estávamos numa outra cidade, e aquela pessoa desesperada disse assim, ligou para a Aparecida e disse assim: olha, eu gostaria de falar com vocês, com o pastor e com a irmã. Eu falei, Aparecida, falei, Paulo, você não tem como. Já era 9 e pouca da noite, nós iríamos chegar lá para as 10, 11 horas. Aí a pessoa do outro lado disse assim: eu vou esperar. Irmãos, é evidente que saiu no dia seguinte, mas a glória de Deus foi manifestada. A Ele toda louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação. Esse Deus mudou, permanece mesmo. E sentamos lá e disse para ela assim: pastor, não consigo isso, não consigo aquilo. Louvava a Deus. Eu falei: começa a colocar a primeira frase. E ela começou ali, e foi louvando, o coração foi, eu acredito, se enchendo da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o quadro foi mudado, mas para a glória do nome de Cristo. Mas a segunda instrução fala de provisão. É o Deus provedor, é o Jeová Jireh que está neste lugar, irmãos. O Jeová que provê, Ele que provém, é Ele que proverá todas as coisas. É a mensagem que Abraão passou através da sua vida. Está carregando o filho, está levando o filho junto para o matadouro, para sacrifício. Aí o filho diz assim: cadê o cordeiro? Eu estou indo, como é que é esse negócio? Tem aqui a lenha, tudo isso, tudo terra, como é que é esse negócio? Aí Abraão olha assim, o coração apertado. Mas o interessante é que ele me chama a atenção, que quando ele sai daquele local, ele fala: olha, fala para os servos, fique, porque nós iremos e voltaremos. Já viu a confiança no Senhor? Aí o filho pergunta, aí ele falou assim: Deus proverá. E nós sabemos da história que Deus proveu. Deus respondeu. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E do versículo 7 ao versículo 10 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o é igreja, que os e é crente, que entregou a vida a Jesus Cristo, que é salvo em Jesus Cristo, que tem a consciência de que está caminhando para estar com o Senhor, que está selado, entende que está selado, que tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, aí prossegue dizendo a palavra: Ele os livra, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós,
os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Está dando para aprovação, até tribulação, não vai faltar, mas tem uma coisa: é Ele que dá o escape, é Ele que tem pedido. Aí prossegue no versículo 10: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Está dando para entender, irmãos? A palavra está dizendo provar e ver. Ela está dizendo assim: provar. Vai provar de quem? Do Senhor, do poder dele que tem sido manifestado. Ah, pastor, não vejo acontecer mais isso, não vejo acontecer aquilo. O negócio está apertado. Certa vez um cidadão chegou para o irmão e disse assim: irmão, o negócio está apertado, já não consigo ser fiel ao Senhor, estava muito dízimo. Aí ele falou: não consigo, por isso o seu irmão falou assim: se continuar assim, vai apertar mais o negócio. Então aperta. Você provar e vende, vai ver. Você vai ver, você vai contemplar. Amém, igreja? Amém. Provai e vede. E se você não provar, não poderá ver o que o Senhor, que Ele é bom. É provar antes de ver. Teve um camarada que provou o negócio e foi apertado. O diabão chegou diante de Deus e falou: ele te serve, riquíssimo, o grande Jó. Aí Jó foi caminhando. Aí quando chega lá em Jó 45, versículo 5 diz assim: você vai provar antes de ver. Eu te conhecia só de ouvir. Hoje, os meus olhos te veem. É um contexto profundo. Nos primeiros momentos que eu tive a oportunidade de refletir sobre a passagem, até alguns colocam que esse texto ele não é uma coisa real, há muita discussão sobre isso, mas nós somos servos do Senhor, nós entendemos que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Ela traz instruções, mostra para nós como devemos nos conduzir, como devemos estar diante do Senhor. O texto fala: ainda que os filhos dos leões, quer dizer, no auge do seu poder, para capturar uma presa, necessitam e sofrem fome, a palavra do Senhor declara: aqueles que buscam ao Senhor, nada tem falta. É a palavra de Deus. Esta palavra que nos leva, irmãos, para mostrar para nós, através do texto, que há uma prática. E essa relação com o Senhor, muitas vezes, principalmente no final de semana passado, acaba tendo alguns questionamentos, depois que termina culto e tudo, conversa. Aí jovens, eu olhei assim e falei: olha, tem que ter comprometimento com o Senhor. Tem que ter uma vida, para ter uma vida saudável, tem que ter Cristo como cinto. Quando a palavra diz lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando: olha, a prioridade sou eu sou a prioridade, e sou justo. Agora, essas outras coisas vão acontecer, mas antes ele disse: se fizeres assim, se agir desta forma,
versículo 11 ao 14, ele prossegue assim colocando: vinde, ele está dizendo, ele está dando uma ordem: meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Aí ele entra, isso aqui, apesar do Tiago, ele pega duro sobre isso, é Epístola de Tiago, versículo 13: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. O texto é uma riqueza tremenda. Ele abre um leque, irmãos, profundo. É uma coisa que falou muito forte ao meu coração. O texto nos passa o quê? Instruções éticas, como devemos nos comportar como crentes, quais atitudes que devemos ter. Ele diz: ó, vinde meninos, ouvi-me, e coloca a palavra do Senhor. A palavra de Deus é bem clara: o temor do Senhor é um termo do Antigo Testamento para a verdadeira religião, ou seja, religando algo que estava desligado. Então é interessante, por isso que nós vemos no texto como um tema central. Você vai ver o tema central do livro de Provérbios, quando a gente vai para Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: que o temor do Senhor é o princípio do saber. Ou seja, você vai adquirir sabedoria, você vai ter atitudes que estão de acordo ou que vão ao encontro daquilo que a palavra diz, quando você tem o temor do Senhor. É claro, quando se fala de sabedoria, a gente leva aí, bem filósofo, não estamos falando dessa sabedoria, estamos falando de algo que é na questão espiritual. É algo que nós muitas vezes enxergamos que o mundo não vai enxergar. Um dia enxergamos e passamos a entender de maneira muito clara que existe um único caminho. Este único caminho é Jesus Cristo, o Senhor. E Ele declarou: sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. É outros questionamentos que há de forma muito frequente. O texto nos passa uma mensagem, uma pergunta: quem é o homem que deseja a vida? Se nós perguntarmos na questão da vida em si, ela se torna, irmão, saudável quando nós temos o versículo 12, a pergunta dentro do versículo 12 do Salmo 34, é uma pergunta retórica. É interessante, já vem logo a resposta: todo aquele que deseja vida e prosperidade tem um único caminho, é o Senhor. Não tem outro mundo. Nós estamos vendo, até ontem, sexta-feira foi falado aqui, às vezes a pessoa, pela diaconisa Neide, foi a mensageira, e colocou, se não me falha a memória, sobre a questão daqueles que são afastados do rico, mais ou menos isso, tá? Que muitas vezes vão lá e tiram a própria vida. É algo que mexe profundamente, é um ser humano. E a esperança está bem claro. Tem uma frase que é usada muito pelos tradicionais que diz que Jesus Cristo é a única esperança. E digo nesta noite mais uma vez: Jesus Cristo é a única esperança, não tem outro meio. Ah, pastor, eu já não aguento mais. Mas Jesus Cristo, Ele vai ter a resposta para você. O texto fala de orientações claras: a língua e os lábios, que devem ser guardados do mal e de falar o que enganosamente. É o que a gente tem visto muito por aí, não é verdade? Cristiano diz que vai deixar o mal e viver o bem. Ele termina do versículo 15 ao 22, ele faz uma colocação
lição interessante que está dentro do contexto da quarta instrução, que diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos. E quem são os justos? Justificados pelo Senhor, todos aqueles que tomaram a decisão segundo a Cristo, tendo Ele como referência. 16: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Apesar que a palavra de Deus deixa claro que lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Dito isto, Tito 2,11: a graça de Deus manifestou e trouxe salvação a todos os homens. Então é evidente, a vontade de Deus é que o homem tenha uma relação com Ele, para que seja salvo em Cristo Jesus. Ele prossegue: os justos clamam, os justos, e o Senhor os ouve. Vejam bem, irmãos, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Louvado seja o nome do Senhor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Se confirma lá na relação com Jesus Cristo, lá no processo que ele vivenciou em nosso lugar. Versículo 21: a malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. 22: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido. Portanto, nós vemos uma repetição constante da promessa de proteção, de guardar, reservar de fato para Ele. Ele traz um elemento interessante, como lembrete a colocar, da insegurança do homem, o homem inseguro, porque a sua fé não está alicerçada em Cristo Jesus, o autor e o consumador da fé. Por isso, a palavra de Deus, ela é repleta, ela se complementa de uma maneira tremenda. O Senhor fala que Jesus Cristo, de fato, Ele veio ao mundo com uma missão, fala que vai guardar. Jesus Cristo, já falei isso aqui, Ele coloca, Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder dos céus e da terra. Depois Ele fala: ó, você não, ide, mas eu vou mostrar para vocês não estarão só. E cada um de nós, eu e você, todos nós, temos uma missão de proclamar este evangelho, esta palavra, as boas novas. E por isso que o Senhor tem mostrado para nós ao longo dos anos, que é através da palavra do Senhor que nós vamos avançando e glorificando o nome dEle. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ninguém é como nosso Deus. Irmãos, dá um brado aí, irmãos. Ninguém. Oh, glória! Vamos saudá-lo com as nossas palmas aí. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele está renovando, irmão. Ele está sendo exaltado a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É os olhos do Senhor. Está sobre. O Senhor livra os justos, irmãos, das suas muitas aflições. Eu quero fechar aqui. É um cidadão que um dia, acredito que estarei lembrado também com ele, né? Um cara conhecido como Asaf. A esse cidadão, ele, servo de Deus, servo do Senhor. A esse cidadão, ele começa a questionar. Salmo 73, ele diz: por quê? Por quê? Porque são ricos, não estão nem aí para o Senhor, e eu, e tá. Mas diz a palavra, quando ele entra no templo,
a sua mente muda. Ele enxerga algo, irmãos. Só iria enxergar o tempo. A história termina. É o mesmo Deus. Confia nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você crê nisso? Não saia deste lugar sem dizer: eu confio no Deus vivo, mas isso de dentro para fora. Eu não sei o que passa na sua mente, mas Deus sabe. É onisciente, onipotente, é onipresente, está aqui. Ô glória, Ele está neste lugar. Ele está presente neste lugar. Você nasceu para vencer. Eu não estou falando aqui de algo utópico, não, que não pode acontecer. Não estou falando de questão de riqueza, de bens materiais. Eu estou falando de algo que você vai avançando. Você, é evidente, precisa ter algumas atitudes suas pessoais. É necessário, tem trabalho, tem tudo, até porque se não trabalhar vai perder a formiga. Mas é necessário. Mas entendamos uma coisa: a prioridade é o Deus vivo. Se tiver oportunidade, se não tiver impedimento, esteja na casa do Senhor, adorando na beleza da sua santidade. Eu estou aqui, Senhor, com o meu coração partido, dolorido, a mente pesada, mas eu estou neste lugar porque eu creio que a resposta virá somente de Ti. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Deus da glória, e Ele está presente neste lugar. Vamos juntos? Vamos colocar em pé. Glória. O milagre de Deus está a caminho, vindo na direção de cada um de vocês. Você quer isso? Por isso nós podemos dizer, e vocês vão acompanhar: firme nas promessas do teu salvo, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, aleluia, exaltado o Senhor para todos sempre. Somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Ele é o maior de todo mundo. Está mudando a sua história. Irmãos, nós vamos, durante esse mês, é claro que todo dia nós intercedemos pelas famílias, mas o mês de maio, a oração de encerramento, as famílias sendo colocadas para a glória do nome de Jesus. Apresente a sua família, ore pela sua família, pelo seu lar, pela sua casa, em nome de Cristo. Senhor, nosso amado Deus e eterno Pai, com o coração agradecido, nós dizemos ao Senhor nesta noite: Pai, muito obrigado por nos ter trazido a este lugar, e dar a Deus, a cada um de nós, a oportunidade, Pai, de bendizer o Teu nome e adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Pela exposição, Senhor Deus, da Tua palavra, que nos leva a entender, Senhor, que tudo aquilo que nós precisamos vem e está em Ti, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por esta maravilhosa oportunidade de podermos estarmos de pé diante do Senhor,
A nossa alma bendiz o teu santo e excelso nome. Aleluia! Senhor da glória, nós nos colocamos perante o Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para apresentarmos a Deus, ao Senhor, neste momento, cada família que se encontra representada, ó Deus, nesta noite, bem como daqueles, ó Deus, que também não puderam vir, mas de todos aqueles, ó Deus, que são chamados pelo teu nome, pelo mundo afora. Famílias, ó Deus, individuais com histórias diferentes, mas todos, ó Deus, com um só significado. Homens e mulheres, ó Deus, que temem e buscam a tua face e que recebem do céu a proteção divina. É sobre estas famílias, ó Deus, que nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo que o Senhor os cubra com a sombra, ó Deus, das tuas asas, livrando-os, ó Deus, de todos os males, das setas malignas do diabo. Quebra, Senhor Deus, todo jogo, toda maldição, tudo aquilo, ó Deus, que não te louva, nós repreendemos no nome de Jesus. Porque as famílias unidas, ó Deus, são, ó Deus, representadas assim, ó Deus, e formam a tua igreja. Igreja essa, Senhor Deus, que em breve dia Jesus voltará para tomar para si cada um daqueles que são seus. E é, ó Deus, por esta igreja, por esta grande família, que nós, ó Deus, proferimos as palavras abençoadoras do Senhor Jesus sobre elas. Que o Senhor leve refrigério, paz e consolo, ó Deus, a alma de cada homem e mulher que representam, ó Deus, famílias da Igreja Batista Nova Visão e da Igreja Universal, que teme e busca, ó Deus, o teu nome acima de tudo. O teu Espírito Santo, ó Deus, seja sobre elas e lhes conceda, ó Deus, a tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a sua vida a Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada vida presente neste lugar, sobre cada lar aqui representado, família representada nesta casa de oração. E todos digam amém. Os reinos se abalam,